Olá, amigo prevencionista, espero que você esteja bem. Eu sou o Luiz Silva, eu estou com vocês nessa aula sobre fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho na nova NR1. Aqui ao meu lado tem o guia de informações sobre os fatores psicossociais relacionados ao trabalho. Eu acredito que todo profissional de SST já viu esse guia, recebeu em grupo do WhatsApp ou viu alguma notícia falando sobre esse guia. E o objetivo, pessoal, nessas aulas serão 4 aulas, vai se apresentar para vocês todo esse guia. Você recebeu, não sei se você leu, se você teve a curiosidade já de dar uma olhada ou foi só ouvindo, né, outros colegas aí falando sobre o tema, né, mas eu li o guia, eu achei bem interessante, tirou várias dúvidas e principalmente explicou muito bem como deve ser todo esse processo. Então achei interessante vir aqui comentar com vocês o guia. Então são 4 aulas na qual eu vou comentar com vocês todo o guia de informações sobre os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Serão aulas mais diretas, né? Não vou ler todo o guia aqui para vocês, porque afinal eu já li. Então eu dividi ele em partes e eu vou compartilhar com vocês, né, quais foram as mudanças, como o Ministério do Trabalho está explicando essa nova NR1 e avaliação dos fatores de risco psicossociais, ok? Conforme a nova NR1, tá? Então, antes de iniciarmos aqui, se você não é inscrito no canal, né, se inscreva para você, né, me acompanhar aqui e esses novos vídeos que vão surgindo. Existem outros vídeos no canal também, dá uma olhadinha, né? E ative o sininho para receber a notificação desses novos vídeos que serão postados dessa série, né, comentando o guia de informações sobre os fatores psicossociais, beleza? Então vamos começar, pessoal. Então essa é a capa do guia, acredito que todos vocês já viram, né? Ou quem não viu tá conhecendo agora. O Ministério do Trabalho gerou esse guia para explicar essa alteração da nova NR1. Tá? E uma parte interessante, até grifei aqui alguns itens, pessoal, na introdução do guia, ele colocou alguns dados estatísticos que justificam, né, a alteração da NR1, né, e principalmente por que precisou, né, deixar claro, né, especificar ali a necessidade de avaliar os fatores de riscos psicossociais. Então vamos dar uma olhada nisso. Ó. Então, o capítulo 1.5 da NR1 foi alterado pela Portaria do Ministério do Trabalho, 1419, 27 de agosto de 2024, incluindo expressamente os fatores de risco psicossociais. E aqui eles têm os dados. Ó. Em 2022, a OIT e a Organização Mundial de Saúde publicaram diretrizes sobre saúde mental no trabalho. Nessa publicação, estimou-se que no mundo 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos anualmente devido à depressão e à ansiedade, o que representa um custo de quase $1 trilhão à economia global. Né? Veja que dado interessante, né, preocupante, que levou o Ministério do Trabalho a fazer essa alteração. E tem os dados no Brasil também. Ó. Considerando os acidentes de trabalho de 2022, outros transtornos ansiosos representam 3,78% do total de adoecimentos, em terceiro lugar. Né? Nós temos aqui, em segundo lugar, episódios depressivos, reações ao estresse grave e transtornos de adaptação, que representam 2,32% e 2,25%, respectivamente. Se somarmos os transtornos mentais referidos, eles figuram em segundo lugar, representando 8,35% dos adoecimentos ocupacionais em 2022. Então, o maior número de pessoas afastadas no Brasil, em segundo e em terceiro lugar, estão os transtornos mentais, pessoal. Então, tá aí a necessidade, né, de se deixar expresso, né, a avaliação dos fatores psicossociais na NR1. E no guia, pessoal, tem uma data aqui, nós já tivemos uma atualização, né, a nova NR1 e essa avaliação de fatores psicossociais, ela não será válida a partir, né, de maio de 25, já passou, né? Nós estamos aqui em julho de 2025, quando estou gravando esse vídeo para vocês. Vai ser válido a partir de 26 de maio de 2026, ok? Então nós temos ainda um período aí para se adaptar, para adaptar os nossos inventários de riscos, os nossos PGRs, incluir os fatores psicossociais, tá bom? Então vamos iniciar o tema da aula de hoje, pessoal, que é
o que mudou na NR1 sobre os fatores psicossociais. Então, né, eu já fiz a leitura de todo esse item aqui para vocês, né, e eu vou tecer alguns comentários aqui, pessoal. Primeiro, sobre a primeira mudança, que é essa inclusão expressa dos fatores psicossociais no escopo do GRO. Tá? Então, essa é a primeira e a mais relevante alteração, né, que foi essa inclusão explícita dos fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, no rol de perigos que devem obrigatoriamente ser considerados no inventário de riscos ocupacionais que nós já temos, né, que faz parte do nosso PGR. Então, ainda que a versão anterior da NR1 já permitisse essa interpretação, porque nós estamos trabalhando com riscos ocupacionais, ou seja, riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, né, e de acidentes, nós temos dentro dos ergonômicos os fatores psicossociais. Vou falar um pouco mais sobre isso com vocês, né? Então, todos esses fatores de riscos já eram compreendidos na NR1. Né? Então, são perigos decorrentes da concepção, da organização ou da gestão do trabalho, né? Esses fatores psicossociais. E eles têm, sim, pessoal, um potencial de gerar impactos na saúde do trabalhador, né? No âmbito psicológico, físico, social. Né? Então, o que, afinal, a gente avalia, né, no inventário de riscos? Nós vamos avaliar fatores, pessoal, que geram, né, riscos ergonômicos, nesse caso, fatores psicossociais, como assédio moral, sexual, sobrecarga e subcarga de trabalho, falta de autonomia e de controle do trabalho por parte do trabalhador, falta de suporte organizacional, baixa justiça organizacional, más relações interpessoais no ambiente de trabalho. Né? Então, é importante destacar, né, que somente os fatores relacionados ao trabalho devem ser considerados também no GRO, né? E ele até deixou claro isso aqui, pessoal. Então ele fala assim, ó, fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. É muito importante perceber o final dessa frase inserida no texto da NR1, pois existem outros aspectos relacionados ao tema psicossocial que estão fora do campo do trabalho, que não estão relacionados ao trabalho desenvolvido e, portanto, não estão incluídos no GRO. Então, questões de origem, por exemplo, exclusivamente pessoal, né, elas estão fora do escopo normativo, beleza? Então, essa foi a primeira mudança. Segunda mudança, pessoal, é a integração obrigatória entre a NR1 e a NR17. Então, essa segunda alteração é importante, né, para demonstrar a integração normativa que é obrigatória entre o GRO da NR1 e a abordagem ergonômica lá da NR17, que tem um foco especial na organização do trabalho, né, que seria uma das áreas da ergonomia. Então, essa norma ela vai determinar que durante o processo de gerenciamento de riscos, a nova NR1, ela vai determinar que durante o processo de gerenciamento de riscos sejam consideradas as condições de trabalho nos termos da NR17. Então, não tem nada novo, pessoal. Nós já avaliamos isso na NR17, mas, por não ser algo tão explícito, isso era deixado de lado, né? E principalmente a inclusão dos fatores de riscos psicossociais. Né? Então, de uma forma, a avaliação deve ser feita de uma forma articulada, de uma forma estruturada, considerando a organização dessa empresa, tá bom? A organização do trabalho dessa empresa. Então, essa diretriz vai exigir do profissional de CCT uma leitura aprofundada de alguns aspectos, pessoal. Primeiro, das estruturas de jornadas, turnos e pausas dessa empresa. Né? Então, o profissional de CCT precisa ser um profundo conhecedor do trabalho, daquilo que é feito nessa empresa, estrutura de jornada, turnos e pausas, fluxos de comunicação e hierarquia da empresa. O profissional de CCT não pode ficar só lá na salinha, né? Como nós dizemos, entregando EPI, tem que entender os fluxos de comunicação e hierarquia da empresa, as exigências cognitivas que os trabalhadores têm nas tarefas, muitas vezes exigências emocionais também. Conseguir, pessoal, reconhecer conflitos interpessoais, né? Conseguir reconhecer como está o clima organizacional. Então, esses fatores devem ser abordados, pessoal, de uma forma sistêmica e não pontual, porque o GRO é algo sistêmico, né? Então, de forma sistêmica e não pontual. O foco, pessoal, disso está na prevenção primária. Então, com base em dados objetivos e observações de trabalho,
Então, aquilo que é realmente executado. Então, o foco é sim, pessoal, a prevenção, com base, né, no profissional de CST no local de trabalho, fazendo todo esse reconhecimento. Beleza? Então, essa é a segunda mudança importante aqui, pessoal. E como, antes da gente ir para o terceiro, como está no texto, ó, a gente precisa fazer isso de forma sistêmica, né? Então, no processo contínuo de melhoria das condições de trabalho, incluindo os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Então, o processo contínuo de melhoria do local de trabalho, né, é o que prega ali o GRO. Tá? Terceira mudança agora, ó, na probabilidade decorrente de fatores ergonômicos. Nessa parte, nessa terceira mudança, né, e última aqui da nossa aula, a terceira mudança trata da redefinição do critério de probabilidade de ocorrência. Nós sabemos que nós devemos usar uma matriz de risco e que o risco ele é o resultado do cruzamento de probabilidade e gravidade. Então aqui, pessoal, houveram algumas alterações ou uma melhor definição, né, do conceito da probabilidade e o resultado no risco. Calma que eu vou explicar isso para vocês. Ó. A avaliação de risco deve levar em conta o quê? Considerando fatores psicossociais, as exigências da atividade de trabalho e a eficácia das medidas de prevenção existentes. Então, vai avaliar o risco, quais são as exigências da atividade e eficácia das medidas de prevenção. O profissional de CST deve descrever a caracterização da exposição, identificando qual é a duração e frequência das atividades, qual é a intensidade da demanda, qual é o grau de controle que o trabalhador possui, né? E se tem alguma situação de carga emocional, algum isolamento, né? Algo, enfim, que possa agravar ali as condições mentais, emocionais ali do trabalhador. Então, diferentemente de avaliações clínicas individuais e ergonômicas, essa análise é feita sobre o ponto de vista, pessoal, do profissional de CST no trabalho e das condições organizacionais, não é uma avaliação pessoal, né? Então tem que levar em consideração sim o caráter preventivo do GRO, que é aquele caráter preventivo primário, né? Proteger o trabalhador e levar em consideração as condições organizacionais. Então a gente não vai avaliar o trabalhador, a gente vai avaliar as condições de trabalho, o posto de trabalho e as condições organizacionais. Então, a classificação do risco deve integrar os critérios da própria empresa, né, devidamente formalizados lá no PGR, né, e de uma forma que eles possam ser auditáveis, né, dentro do documento base ali do seu PGR. Em negrito tem umas partes interessantes aqui, ó. Para a probabilidade de ocorrência das lesões ou agravos decorrentes de fatores ergonômicos, incluindo os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, a avaliação de risco deve considerar as exigências da atividade de trabalho e a eficácia das medidas de prevenção, como comentei com vocês. Então, o texto está mostrando isso. Quando você vai avaliar a probabilidade do trabalhador estar, né, exposto a um fator de risco psicossocial, né, você tem que levar em consideração, pessoal, as exigências de trabalho e as medidas de prevenção. E ele diz ainda, é importante perceber que na avaliação dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, trata-se de considerar quais os fatores da atividade de trabalho são estressores, que podem levar à ocorrência de lesões ou agravos à saúde do trabalhador. Não se trata de verificar sintomas individuais, como eu comentei com vocês. Então não é uma avaliação pessoal, é uma avaliação do local, né, da condição de trabalho. Beleza? Pessoal, nós finalizamos aqui essa nossa primeira aula, né, do guia do Ministério do Trabalho. Tá? Nessa primeira aula, pessoal, nós falamos sobre a inclusão dos fatores psicossociais no GRO, né? Então, não é mais uma recomendação, na verdade nunca foi uma recomendação, um fator psicossocial, já era uma obrigação, mas não estava explícito, agora é uma exigência normativa. Nós falamos também da articulação da NR1 para a NR17, vai exigir um conhecimento técnico aplicado em ergonomia organizacional, e nós falamos também da análise de risco psicossocial, que deve ser feita com método, documentação e plano de ação preventivo. Tá? No próximo vídeo, pessoal, nós vamos falar do item 2, como fazer a gestão dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Bom, então, se você quer elevar o seu nível técnico, né,
Participe dessas aulas, curta o conteúdo, compartilhe com outros profissionais também e deixe aí o seu comentário, né, o que você achou dessas alterações, beleza? Obrigado, pessoal, pela participação. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.